Alô, alô, sextou e está começando mais um MarraCast, o nosso podcast dedicado à segurança. Eu sou o Renato Pustilnik, CEO da Marracav, empresa de consultoria dedicada totalmente à segurança e sobrevivencialismo. Falando um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Renato Pustilnik, sou pesquisador da Universidade de Tel Aviv, a serviço do Ministério da Defesa de Israel e CEO da Marracal, como já disse, única empresa de consultoria do Brasil, multidisciplinar especializada em contra-terrorismo, sobrevivencialismo e gestão de crises, atendendo construtoras, incorporadoras, escolas, pessoa física, comércio, indústria e etc. Pensou em segurança, pensou em proteção, pensou em planejamento, fala com a Marracav que a gente vai lhe orientar a respeito desses temas. E hoje o assunto é dedicado a como melhorar a segurança do seu condomínio. Tá? Então, para aumentar exponencialmente a segurança do seu condomínio, é importante adotar uma abordagem multifacetada que envolva tanto a tecnologia quanto a conscientização e cooperação dos moradores. A segurança de um condomínio não se restringe apenas à prevenção de intrusos, mas também à garantia de um ambiente seguro e protegido para todos os residentes. Pessoal, eu costumo dizer que segurança não é só uma questão de prevenção à violência, tá certo? Segurança é tudo aquilo que nos traz conforto físico e emocional e até mesmo moral. Então, por exemplo, uma pandemia ou um desastre natural ou algum conflito que esteja se iniciando na sua região, tudo isso pode colocar em risco tanto a sua integridade física quanto emocional, portanto, afetando a sua segurança, a da sua família ou da sua empresa, dos seus colaboradores. Então, é um conceito muito mais amplo de segurança. E segurança sempre se faz, a boa segurança, a segurança ativa, a cultura da segurança ativa, a nossa filosofia faz parte, ela prega um entendimento, um olhar multidisciplinar. Então, são vários profissionais e vários, digamos assim, várias faces a serem abordadas, a serem observadas para que se tenha um cenário mais completo no que tange à prevenção e, às vezes, à remediação de um conflito. Indo adiante aqui, nós temos a questão dos sistemas. Então, nós podemos dividir a segurança assim, de um modo muito geral, obviamente. Nós poderíamos ficar dias falando sobre isso, mas falando de um modo muito geral, nós podemos dividir a segurança em sistemas ou infraestrutura física e recursos humanos. Depois a gente vai falar mais disso, mas primeiro elemento que a gente precisa estar consciente é da implementação de sistemas modernos de segurança no nosso local, seja ele residencial ou comercial. Então, isso inclui o quê? Câmeras de vigilância de alta definição, de preferência, com capacidade de gravação durante as 24 horas, para que você possa monitorar e depois consultar os registros em caso de necessidade. É também importante que essas câmeras possam ser acessadas remotamente. Né? Hoje em dia você já tem sistemas aí que você consegue pelo seu smartphone monitorar e acompanhar, mesmo que a longa distância. Então esse é um dos elementos. Além disso, existe a instalação também necessária de sistemas de alarme, controles de acesso por meio de biometria ou cartões magnéticos. Quando a gente fala biometria também tem hoje a questão do reconhecimento facial, não só as digitais. E a contratação, obviamente, de uma equipe de segurança, se for possível, bem treinada, né, e profissional. Essas são as medidas essenciais. Então veja que é um conjunto de infraestruturas. Quando a gente fala em projeto, em planejamento e projeto, no projeto, a Marracava, o que ela vai fazer? Ela vai sentar com o proprietário, seja ele um investidor que está construindo uma obra, uma construtora que quer oferecer ao seu cliente já um sistema mais robusto, né, oferecendo também sistemas de segurança incorporados ao empreendimento, que agrega muito valor e reduz custos, né? Porque se você tiver que implementar todos esses sistemas no pós-obra, normalmente os custos são muito mais elevados e às vezes até existe a impossibilidade de alguns recursos serem implementados por questões técnicas, porque não foi previsto no projeto. Então a gente sempre orienta que
vai pensar em segurança, quer agregar valor no seu produto, e isso faz um diferencial tremendo, é um baita diferencial, já coloca, né, essa filosofia da segurança, no projeto, no planejamento, ali na hora de você desenhar a planta. Então, nós sentamos com a equipe de arquitetos e engenheiros e discutimos juntos, é um olhar multidisciplinar para que a gente possa encontrar os riscos, né, encontrar as vulnerabilidades e as melhores soluções possíveis, tanto do ponto de vista da segurança quanto do ponto de vista técnico e também visual, porque afinal de contas a gente tem que manter a harmonia do empreendimento. Não adianta você fazer um empreendimento super bonito, super atraente na planta e na parte de segurança ela às vezes pode não conversar com o seu projeto e tornar tudo muito poluído. Então, daí é a importância já de se pensar isso na planta. Estamos falando assim de projetos da estrutura física, né? Não é só muro, não é só erguer muro, pessoal, e colocar cerca elétrica. Vai muito além disso. E tem aspectos muito técnicos que precisam ser discutidos detalhadamente com a equipe, né, de engenharia e de arquitetura para que tudo corra muito bem. Então, esse é o principal aspecto, a parte estrutural. Não adianta, depois de feito tudo isso, não vai adiantar você ter investido dinheiro nessa infraestrutura, por mais moderna que ela seja, se quem irá operar o sistema não está capacitado, não está habilitado. E quando eu falo nos recursos humanos que estarão envolvidos, eu não falo só da empresa de vigilância, ou da empresa de segurança, ou dos profissionais que foram contratados para fazer o serviço. É fundamental que haja participação ativa de todos os envolvidos. Por que muitas vezes sistemas aparentemente muito robustos acabam falhando? Porque não há o comprometimento, não há o envolvimento, a conscientização. Então, eu cansei, nesses mais de 30 anos de experiência, eu cansei de ver gente, por exemplo, brigando com o porteiro, até humilhando funcionários, por estarem fazendo o seu trabalho. Pessoas que se sentem desconfortáveis com a rotina, né, em seguir regras, e acabam, às vezes, até sendo desagradáveis, né? E isso causa transtornos muito grandes e coloca em risco, acaba por colocar em risco a segurança desse indivíduo e de outras pessoas. Então é fundamental que haja essa conscientização. Vou ler aqui rapidinho esse texto que eu preparei para vocês, para que vocês possam me acompanhar. A conscientização e a participação ativa dos moradores são igualmente importantes. Realizar reuniões regulares de condomínio para discutir questões de segurança, promover treinamentos e simulações de emergência, podem preparar melhor os moradores para lidar com situações adversas. Além disso, é fundamental estabelecer regras claras sobre o controle de acesso de visitantes e prestadores de serviço, garantindo que todos os moradores estejam comprometidos em seguir essas diretrizes. Novamente, é fundamental estabelecer regras e a questão dos treinamentos. Essas regras precisam ser seguidas por todos. E os treinamentos salvam vidas, pessoal. Salvam vidas. A gente fala isso por experiência. Tá? Não basta você instalar, terceirizar a responsabilidade, e aqui no Brasil, infelizmente, nós temos essa cultura, nós terceirizamos a responsabilidade de muitas coisas, inclusive da nossa própria segurança ou da nossa vida, que é o nosso bem maior, não é mesmo? Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade para nós. Não no sentido de fiscalizar, mas no sentido de adotar um comportamento mais saudável e que seja saudável não só para si, mas para todos os envolvidos. Então, treinamento frequente, né, com uma certa frequência, faz toda a diferença. Então, um dos grandes problemas e desafios que temos no Brasil hoje são que os condomínios eles não adotam uma coordenação de segurança. Eles implementam um sistema e acham que esse sistema vai andar por si só. Não funciona assim, pessoal. Por mais competente que a empresa de segurança que foi contratada ou de vigilância seja, ela não consegue dar conta sozinha se as pessoas, né, os envolvidos, os seus clientes não colaborarem. E muitas vezes o prejuízo da segurança se dá justamente por atitudes e comportamentos que vêm dos próprios contratantes. Ou seja,
está sendo jogado, está sendo desperdiçado dinheiro, esforço e colocando ainda por cima em risco a segurança de todos. É fundamental que todos tenham essa consciência. Nós, na Marracá, criamos, eu desenvolvi um sistema de coordenação com base em minha experiência israelense e adequei toda essa expertise às nossas necessidades aqui no Brasil. Então, nós não fazemos só o projeto de implementação dos recursos e da infraestrutura, nós também fazemos todo o acompanhamento na pós-instalação. Isso envolve treinamento, envolve um planejamento completo, nós entregamos um planejamento completo e oferecemos esse monitoramento, não o monitoramento da segurança, mas o monitor do sistema, mas isso tem outras empresas que fazem, mas nós fazemos o acompanhamento no sentido, o monitoramento da coordenação para ver como que as coisas estão saindo no dia a dia. Então você que é síndico, por exemplo, e tem dores de cabeça terríveis, né, com seu condomínio, com seus colegas aí de condomínio, porque eles têm dificuldade em seguir regras, ou você não sabe nem por onde começar a conversar sobre esse tema e sabe que vai haver uma resistência, é natural que haja, porque quando você fala em segurança, para aumentar os níveis de segurança sempre há uma perda, e a principal perda é o conforto. Tá? Você tem que sair da zona de conforto. Requer um certo trabalho, muda um pouco a rotina, mas passado esse período de adaptação, tudo se torna muito automático e tudo muito simples. Volta-se a estabelecer um nível de conforto já após essa adaptação. Então é preciso que tenha paciência para alcançar esse nível. Nós, novamente, produzimos então, oferecemos, né, a elaboração desse planejamento, vamos lhe ajudar em todo esse processo, desde o começo até a implementação, e no treinamento, no acompanhamento, no lidar, no gerenciamento de crises entre moradores, que muitas vezes acontece, nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos palestrar e vamos também coordenar, ajudar na coordenação da equipe que faz a segurança efetivamente, digamos assim, ali em primeiro escalão. Um outro aspecto muito importante é a questão de se afinizar e ter relacionamento com as autoridades locais, né? Polícia, Corpo de Bombeiros, SAMU, SIAT, enfim. Todas essas instituições, todas essas entidades estão a nosso serviço para garantir a lei, a ordem, a nossa segurança e o nosso bem-estar. Então é fundamental que se haja um bom relacionamento. É preciso que as pessoas se reúnam, né, os condôminos, se reúnam periodicamente, conversem sobre isso, convidem ou peçam auxílio dessas autoridades para oferecer uma palestra, para oferecer orientações, para oferecer informações atualizadas sobre como anda a criminalidade no seu bairro. É fundamental saber quais são os módulos policiais mais próximos, por exemplo, quais as rotas para hospitais e pronto-socorros mais próximos e com mais acessibilidade, qual o corpo de bombeiros, será um corpo de bombeiros próximo da sua casa, próximo ao seu condomínio, se houver uma emergência, um incêndio, por exemplo, um acidente grave, quanto tempo a ajuda pode chegar? A gente sabe que existem N dificuldades, principalmente nas grandes capitais, né? O Brasil é um país muito grande, as cidades são muito habitadas, assim, costumam ter uma grande população, e isso traz diversos desafios, por exemplo, o trânsito. Então, mesmo que um módulo policial ou o corpo de bombeiros ou do SAMU, do SIAT, por exemplo, estejam próximos da sua região, da sua residência ou do seu comércio ou do seu condomínio, que é o tema do nosso podcast de hoje, pode levar vários minutos para conseguir chegar ao local. Nesse momento é preciso saber o que fazer até que o socorro chega. Aí que entra novamente a importância do planejamento e do estar preparado. Conversar com os condôminos, com o grupo, essa interação entre vizinhos, trazer o tema nas reuniões de condomínio, falar sobre isso, ter um plano, né, escrever um planejamento, ter um protocolo de ação é muito importante, porque isso salva vidas, pessoal. Isso salva vidas, e cada minuto dentro de uma emergência conta. A gente sabe disso, mas pouquíssimas pessoas têm essa conscientização e colocam isso em prática. Falando em vizinhança,
Nós, algo que eu sempre, repito, já falei no podcast anterior, se você não assistiu, eu recomendo que vá lá e assista. Nós falamos disso também, porque isso faz parte do planejamento, tá? Você tem lá associações de bairro, você tem os próprios vizinhos, né, do condomínio. É fundamental que haja essa boa relação e que seja conversado sobre o tema. Dessa maneira, cria-se um clima de cooperação e de conscientização entre as pessoas, e isso facilita muito no processo. Bem, essas são as principais dicas e recomendações que eu posso dar aqui nesses poucos minutos que nós temos do nosso podcast, mas tem o final aqui, uma surpresa que eu preparei para quem ficou até o final. Baixando o PDF que eu preparei com todo carinho para vocês aqui, um PDF especial com essas recomendações que nós falamos, basta verificar aqui na descrição, você encontra o link para baixar esse material, e também você ganha, baixando esse material, você vai ganhar 1 hora de anamnese, de mentoria comigo, totalmente gratuita. Tá? Então baixe o PDF com essas dicas e ganhe uma mentoria de 1 hora de anamnese totalmente gratuita comigo, para que a gente possa falar sobre o seu condomínio, falar sobre as suas necessidades, da sua família, da sua empresa, se for o caso, e você não vai pagar nada por isso. Para mim, eu vou ficar honrado em poder lhe atender, em poder conhecer o seu caso e poder lhe ajudar da melhor forma possível. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Se você não gostou também não tem problema, mas se você ficou até aqui, se você puder nos auxiliar com seu joinha, e também compartilhando essas informações, tenho certeza que essas informações podem ser muito úteis para outras pessoas. Se você conhece alguém que mora em condomínio, seja ele horizontal ou vertical, certamente ele pode, esse papo de hoje pode dar uma pequena luz aí de como organizar, como se organizar e como começar, iniciar a coordenar e melhorar a segurança do seu condomínio. Se vocês conseguirem adotar essas dicas que eu coloquei aqui, essas recomendações, eu tenho certeza que a segurança vai aumentar em muito no seu nível, no local aí onde você mora. Muitíssimo obrigado, excelente final de sexta-feira para todos, um final de semana abençoado, cuidem-se, fiquem com Deus, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder, e até o próximo Marracast. Um grande beijo a todos. Fui!